Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Os 10 Mandamentos, de 24 a 28 de julho de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Atenção! A novela vai ao ar a partir das 15 horas e 30 minutos. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de segunda-feira, 24 de julho de 2023. Balaão tenta convencer Betânia a deixar que ele faça as crianças esquecerem do passado, mas ela não permite. Abigail amamenta a filha. Arão e Moisés tentam conversar com Miriam sobre Ur, mas ela não dá ouvidos. Jaque diz Zur que Ada contou sobre eles para Zipora que Moisés já está sabendo também. Zur fica preocupado. Débora e Inês contam a Radina que Miriam recusou o pedido de casamento de Ur. Zur se antecipa e procura Moisés. Ele explica que aguardava Jetro retornar ao acampamento para pedir a mão de Jaque. Arão se irrita com as provocações de Nadab e com Abiú. Zur mente bem para Moisés e diz que se apaixonou por Jaque desde o primeiro momento. Moisés resolve dar um voto de confiança para o jovem. Josué retorna ao acampamento. Ele e Ana matam as saudades. Moisés convida Zur para jantar e diz que quer oficializar o pedido de casamento. Josué vai à tenda de Moisés e conta que Corã não voltou com a comitiva que se perdeu no meio do caminho. Moisés se preocupa. Zur pergunta sobre Jetro e Josué conta a Moisés que o sogro está morto e que Betânia casou com o rei. Moisés fica chocado ao saber da morte de Jetro. Ele faz várias perguntas para Josué, que conta ainda sobre Adira e os sobrinhos de Zipora. Elda comenta com Betânia que seria melhor as crianças passarem pelo ritual de Balaão porque estão muito traumatizadas. Betânia concorda. Nadab enfrenta Arão e diz que aprendeu com o pai a questionar Deus. Eleazar aconselha Nadab a esquecer da Marina. Caleb conta a Cira e Elcana que Corá se perdeu no deserto. Arão também fica pasmo ao saber sobre Jetro e a família. Josué explica que Betânia se casou com o rei na esperança de encontrar uma filha que teve na época em que foi sacerdotisa. Moisés agoniado em dar a notícia para Zipora e suas cunhadas. Betânia encontra Balaão e diz que autoriza o procedimento em seus sobrinhos. Talita conta para Adira que Rison atacou pela madrugada. Adira diz que precisa encontrar os filhos. Dorcas avisa que a partir daquela noite Talita vai dormir no quarto com ela. Zur conta a Jaque que Moisés concordou com o pedido de casamento. Ela o abraça, emocionada. Moisés pede para ficar a sós com Zipora e começa a contar sobre o que aconteceu em Moabe. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de terça-feira, 25 de julho de 2023. Abner e Aia são conduzidos por Tânia até Balaão. O menino resiste e tenta fugir, mas é convencido por Betânia. Gaigi e Leila se beijam escondidos. Zipora e as irmãs se abraçam aos prantos. Noemi fica interessada por Caleb. Emma tenta acalmar Betânia, preocupada com os sobrinhos. Josué conta para Arão sobre sua ida a Moabe e a desconfiança com relação ao rei. Elda explica a Tânia que depois do procedimento de Balaão, as crianças terão a memória apagada e agirão como se tivessem crescido no palácio. O feiticeiro inicia o processo e Abner pede que Deus os ajude. Bina, fora de si, se revolta por achar que Corá está morto no deserto. A Cira e Elcana pedem que a mãe se acalme. Josué e Caleb encontram Corá machucado e desacordado com um grupo de viajantes. Balaão faz a hipnose nas crianças. Em seguida, Abner e Aia abrem os olhos como se nada tivesse acontecido. O feitiço não dá certo. Abner diz que não quer que ele entre na sua mente e sai da sala com sua irmã. Ada se revolta com a morte do pai e o sofrimento das irmãs e diz que Moisés deve ir até Moabe vingar a morte de sua família. Zipora explica que nada pode ser feito sem a direção de Deus. Bina, a Cira e Elcana correm para Corá, que está desacordado, trazido por viajantes. Tânia conta para Emma que as crianças não vão reconhecer Betânia quando o feitiço acabar. Abner e Aia passam correndo. Balaão conta para Balaque e Elda que não conseguiu entrar na mente das crianças e que a única explicação é a proteção do Deus de Israel. Eles ficam impressionados. O rei determina que as crianças sejam criadas longe do palácio, para evitar uma vingança deles no futuro. Elda e Balaão concordam com a ideia do rei de mandar os sobrinhos de Betânia para outra cidade. Betânia avisa a Balaão que não vai mais admitir interferência na vida de Abner e Aia. Abner diz que não quer apagar suas lembranças mesmo as ruins. Moisés desabafa com a mãe sobre sua tristeza com a morte de Jetro. Libna,
Duma e Safira chegam para ajudar a cuidar dos ferimentos de Corá. Jaque conta às irmãs que Zur pediu sua mão em casamento para Moisés. Joana e Ana chegam para prestar solidariedade a Ada. Pergunta se elas vieram tripudiar com seu sofrimento. Zípora repreende a irmã e Ana diz que entende sua dor. Leila confidencia para Abigail que está muito feliz com Gaiji e que estão se encontrando escondidos. Natan desperta assustado e não reconhece onde está. Porém, Siloé e Lemuel explicam para o servo de Jetro que ele está na cidade dos amorreus e que foi encontrado no deserto. Ele pergunta, pelas crianças. Abner, revoltado, grita que o rei é um assassino. Betânia repreende o sobrinho. Gaiji e Simute vigiam a tenda das mulheres à espera de Lele Jerusa. Zur acha que Corá está fingindo, quando o comparsa abre os olhos e os dois riem. Nadab fica perturbado ao abraçar Damarina. Simute consola a Jerusa. Ela agradece com um beijo na bochecha, e ele fica radiante. Corá conta a Zur que matou Natan, mas não teve coragem de matar as crianças, então as levou para o rei Balaque. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quarta-feira, 26 de julho de 2023. Natan diz que precisa encontrar as crianças, mas ainda está tonto e amparado. Arão desabafa com Joquebede sobre a rebeldia dos filhos, Nadab e Abiú. Leila pede que Deborah não comente com Bezalel sobre ela e Gaiji. Auliabe comenta com Zelofeade e Ur que não confia em Corá. Zípora e Moisés contam aos filhos que Jetro, Adira e as crianças morreram. Porém, o general, conta a Seom, o rei, que Natan acordou, mas ainda não conseguiu saber de quem ele é servo. Rison tenta atacar Adira quando a casa está vazia. Abigail aconselha Miriam a aceitar o pedido de Ur para não perdê-lo para Radina. Rison cerca Adira e ela atira uma panela, com água quente em seu rosto. Auliabe toma coragem para consolar Jaque. Zur percebe o interesse do rapaz. Josué conta a Arão que Ana aceitou seu pedido de casamento, mas vão esperar passar o luto. Arão abençoa o filho. Zípora pergunta sobre as terras de Midian a Moisés e ele diz que agora elas pertencem aos genros. Ela lembra a Moisés que ele e Balaque são os genros de Jetro. Corá acorda e faz cara de sofrido. Josué e Arão visitam o marido de Bina. Porém pergunta a Natan se ele conhece Moisés. Natan hesita, mas confessa que estava levando as crianças, sobrinhos de Moisés, para o acampamento do líder hebreu. Porém também conta a ele que um homem chamado Corá tentou matá-lo e que eles precisam ir ao acampamento para tirar a história limpo. Natan conta a Orem toda a história de Moisés. Zur explica para Joquebede que pediu a mão de Jaque em casamento e que Moisés prometeu oficializar com um jantar. A mãe de Miriam fica impressionada com a educação de Zur. Auliabe não consegue esquecer Jaque e Bezalel conforta o amigo. Moisés diz a Zípora que Balaque pode ter sido responsável pela morte de Jetro, já que o sogro jamais concordaria com o casamento de sua filha com um rei idólatra. Zípora se preocupa com Betânia. Moisés explica que só pode fazer algo se tiver a permissão divina. Natan explica a Orem que a força de Moisés vem de Deus. Dorcas questiona Adira sobre a queimadura do marido e ela confirma a história inventada por Rison de que se queimou quando ajudava na cozinha. Balaão diz a Betânia que seus sobrinhos serão enviados para longe do palácio para evitar uma vingança no futuro. Betânia explica que eles não sabem de nada do que aconteceu, mas Balaão não se convence. Adira sofre ao lembrar da família. Talita conforta Adira, que pede ajuda para fugir da casa de Rison. Aya tem pesadelos com as mortes de Menahem e Jetro desperta com um grito. Betânia e Abner correm para acalmá-la. Abner pede que a tia prometa que eles sempre ficarão juntos. Elda conversa com Balaque e lembra que deu seu único filho para a deusa Baal na esperança de ter uma grande descendência, mas nunca mais gerou nenhum bebê. Eleazar diz a Inês que está preocupado com seus irmãos, pois eles continuam questionadores. Nadab conta a Abiú que não consegue esquecer da Marina e o irmão lamenta que Joana se interesse pelo pai, Arão. Datã diz a Safira que se ela não engravidar agora, vai procurar outra mulher. Zur conta a Corá que roubou algumas tabuletas de Moisés e o comparsa sugere que ele devolva antes que o líder sinta falta. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quinta-feira, 27 de julho de 2023. Abirão conversa com Tales e diz que quer se entender com o filho, que continua rédio. Josué conta a Ana que Arão deu a benção para o casamento deles e agora só falta Moisés. Ada observa o casal de longe com inveja. Gaiji, Simute e Shibali vão visitar Macla, a filha de Abigail e Zelofeade.
Shibala percebe o clima entre Gaji e Leila. Ada volta furiosa para atender Joana deduz que deve ser algo relacionado a Josué e Ana. Moisés diz a Arão que era da vontade de Jetro ser enterrado em suas terras, ao lado de sua esposa, e que quando chegar o momento vai pedir os ossos do sogro a Balaque. Balaque informa Balaão que vai ao acampamento com Betânia para prestar solidariedade a Moisés e a sua família. Porém relata a Seom sobre tudo que Natã contou. O rei fica satisfeito e diz que tem Moisés em uma mão e o rei Balaque em outra. Natã anda pela cidade de Zibom acompanhado de Siloé e Lemuel. Em outra direção, Adira foge desesperada. Ela esbarra em Orem, que fica encantado. Orem ajuda Adira a se levantar, mas ela sai correndo. Talita está tensa e Dorcas pergunta o motivo. A moça conta que Adira sumiu. A rainha pede que a serva inclua Aia e Abner nas atividades do reino para que eles se adaptem à cultura moabita. Betânia é contra. Damarina e Jeros aconselham Ada a esquecer Josué. Deborah diz a Miriam que ao recusar o pedido de casamento ela está empurrando o sogro para os braços de Radina. Na fuga, Adira é surpreendida pelo mercador que a vendeu para Rison. Balaque informa Elda sobre o plano de ir ao acampamento com Betânia. A rainha se preocupa, mas ele diz que já está decidido. Moisés visita Corá, que finge sentir por tudo que aconteceu em Moabe. O mercador leva Adira de volta para a casa de Rison. Nadab é ríspido com Josué e Arão repreende o filho. Joquebede parabeniza Ana e sugere que Jaque também case na mesma cerimônia. Zípora lembra que se Miriam mudar de ideia, 3 casamentos podem ser realizados juntos. Balaque anuncia a Betânia que eles vão partir para o acampamento dos hebreus e que os sobrinhos ficam. Ela sente, mesmo não querendo deixar as crianças. O rei também diz a Betânia que quer consumar o casamento antes da viagem. Zípora repreende Ada e diz que Josué nunca esteve disponível. Rison dá chicotadas em Adira como castigo. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de sexta-feira, 28 de julho de 2023. Orem pede que Natã descreva Adira e garante que vai procurar por ela e pelas crianças. O comandante confidencia a Natã que o rei tem interesse em fazer aliança com Moisés. Abner diz que não quer ficar sem a tia ali no palácio, e quer ir junto para o acampamento. Emma tranquiliza Betânia e diz que cuidará das crianças. Balaão entrega a Betânia uma poção para ela relaxar e se entregar ao rei Balaque. O feiticeiro lembra que é uma das condições para ele procurar pela filha deles. Auliabe desabafa com a irmã, diz que não se conforma com o noivado de Zur com Jaque. Balaque está encantado com a beleza de Betânia. Ela dissolve o preparado no vinho conforme orientação de Balaão. Tales e Dumá ouvem Abirão, Corá e Datã delirando com as ervas atrás da tenda. Moisés discursa no noivado de Ana e Josué e de Zur e Jaque todos se emocionam. Transtornada, Ada se recusa a ir ao noivado. Betânia, sob efeito da poção, seduz Balaque e os dois se beijam. Moisés diz a Zur que está dando um voto de confiança, assim como Jetro lhe deu. Um dia, Zur finge emoção. Bezalel flagra Leliga e Gi se beijando no galpão, mas sai sem ser visto. Betânia chora depois de se entregar ao rei. Talita cuida das feridas de Adira, que chora em silêncio. Betânia se despede dos sobrinhos na presença de Elda. Abner está revoltado e não aceita ficar. Elda fica com ciúmes ao perceber que Balaque trata a Betânia com admiração. Balaão sorri, satisfeito. Betânia se despede dos sobrinhos e Abner a chama de traidora e acusa a tia de ter se casado com o homem que matou seu pai para espanto de todos. Balaque diz que a acusação é absurda. Balaão tenta consertar, diz que se trata apenas de uma criança. Abner o enfrente, diz que o rei destruiu sua família e Betânia manda que ele se cale, pois teme pela vida do sobrinho. Balaque manda que eles sejam retirados e Abner rejeita se despedir da tia. Emma diz a Abner que Betânia não merecia isso e o menino se arrepende. Noemi e Eren trocam olhares com Caleb e seu irmão Kenaz. Tales implica com Abirão na obra. Bezalel conta a Deborah que vinga Gi e sua mãe aos beijos. Ela pergunta se ele está com ciúmes e Bezalel nega. Leila fica desconfiada quando o filho a trata com indiferença. Balaão provoca Elda e diz que o sucessor do trono pode ser um sobrinho de Moisés, já que ela não deu mais filhos ao rei. Siloé cuida das feridas de Natã. Orem diz ao rei Seom que vai a Moabe para buscar informações. Dorcas conta a Adira que a admira por ser a única escrava de Rison que não cedeu às investidas. Joquebede, Zípora e Inês falam animadas sobre os casamentos. Miriam disfarça a tristeza. Zur se empolga no beijo e Jaque o empurra,
dizendo que eles devem esperar o casamento. Duma conta Libna que Datã, Corá e Abirão estavam bebendo e falando coisas estranhas. Ela diz que vai tirar satisfação com o marido. Aia pede que Abner nunca deixe sozinha. O menino diz que eles deveriam ter fugido enquanto havia tempo. Emma chega e conta que eles serão levados para a cidade de Mispa, que é o lugar onde os filhos dos nobres são enviados para estudar. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Os 10 Mandamentos é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Os 10 Mandamentos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.